Somando tudo isso, a gente tem 37 horas e meia trabalhadas. Então, a gente precisa de mais 2 horas e meia para completar as 40 horas semanais. E o que passa disso vai receber o adicional de 25%. Fala, meus amigos! No vídeo de hoje nós vamos ver como fazer o cálculo do nosso precioso salário. Eu preparei 3 exemplos de time cada para a gente estar vendo e fazendo as contas juntos. Então já vamos direto para o nosso primeiro exemplo. Aqui nós vamos trabalhar com as seguintes informações. Mais de 8 horas trabalhadas no dia ganha um adicional de 25%. Mais de 40 horas trabalhadas na semana também ganha um adicional de 25%. Salário por hora, 1.200 ienes. Horário de trabalho, das 8 às 17. 1 hora de descanso e 8 horas trabalhadas. As horas trabalhadas são registradas de 15 a 15 minutos. Folga da fábrica aos sábados, que é o Shote Kyujitsu. Folga obrigatória por lei aos domingos, que é o Hote Kyujitsu. Esse negócio da folga é o seguinte. Eu não sei se você já escutou que se você trabalha na sua folga, você ganha um adicional de 35%. Então, você ganha esses 35% adicionais apenas quando você trabalha na sua folga obrigatória por lei. E por lei, algum cidadão, por algum motivo, decidiu que nós trabalhadores precisamos apenas de um dia de folga na semana. Só que muitas das fábricas trabalham com 2 dias de folga. Aí um dia de folga é dado pela fábrica, que é o Shote Kyujitsu, e o outro é a folga obrigatória por lei, que é o Hote Kyujitsu. A fábrica tem direito de escolher em qual dia vai ser a folga obrigatória e qual vai ser a folga dada por ela. Mas no nosso caso aqui, a folga obrigatória por lei é no domingo. Então, se você trabalhasse no domingo, você ganharia um adicional de 35%. Agora, se você trabalhasse no sábado, você não ganharia esses 35% por trabalhar na sua folga obrigatória, mas você estaria ganhando os 25% adicionais por passar das 40 horas trabalhadas na semana. Já que se você somar as horas trabalhadas na semana, você tem um total de 40 horas. E por lei, se você trabalha mais de 40 horas na semana, a fábrica tem que te pagar um adicional de 25% por hora excedente. Essa parte talvez seja um pouco complicado, mas se você aprender apenas que, passando das 8 horas trabalhadas no dia ou passando das 40 horas trabalhadas na semana, você ganha um adicional de 25%, já tá bom. Dito tudo isso, vamos para as contas. Nesse nosso primeiro caso, é bem tranquilo fazer a conta. Primeiro você soma todo o seu horário base, depois multiplica por quanto você ganha por hora, no nosso caso aqui é 1.200, então você faz 168 vezes 1.200, que vai dar 201.600. Depois você vai fazer a mesma coisa com o Zangyo. Soma tudo e multiplica pelo quanto você ganha por hora, mais o adicional de 25%. Para quem não sabe como calcular o quanto é o seu salário por hora mais o adicional de 25%, basta você pegar o seu salário por hora, que no nosso caso aqui é 1.200, e multiplicar por 1,25, que dá 1.500. Depois disso, é só multiplicar pelas horas. Tome cuidado apenas em quando for multiplicar para não esquecer de trocar os minutos por horas. Vou colocar uma tabela, caso você não saiba, basta trocar os números. Vendo aqui no nosso exemplo e encaixando na tabela, 7 horas e 15 minutos vira 7,25. Agora sim, basta a gente multiplicar e vamos ter o valor das horas extras, que deu 10.875. Depois é só somar os dois valores e caso você tenha algum prêmio, ajuda de gasolina ou algo do tipo, você inclui também o valor desses itens aqui na conta. E assim você terá o seu salário bruto. Esse valor é o que vai servir de base para calcular o Shakai Hoken. Já na conta do imposto de renda, o valor é diferente, mas vou deixar para explicar melhor isso em outro vídeo. Continuando, vamos para o exemplo 2. Aqui nesse nosso exemplo, a única condição que foi mudada foi o horário de trabalho, que deixou de ser das 8 às 17 e passou a ser das 8 às 16h30. Repare que aqui nesse dia, o funcionário fez 1 hora de Zangyo, mas foi registrado que ele fez apenas 30 minutos. Então, como eu disse antes, o adicional de 25% só é pago quando você passa das 8 horas trabalhadas no dia ou as 40 horas trabalhadas na semana. No nosso caso aqui, o funcionário ficou 1 hora a mais no serviço, porém, 30 minutos dessa 1 hora foi usada para completar as 8 horas trabalhadas no dia.
e apenas o que ultrapassou essas 8 horas recebeu o adicional de 25%. Aqui embaixo também a mesma coisa, o funcionário fez 45 minutos de Zangyo, porém 30 minutos foi usado para completar as 8 horas trabalhadas e apenas o restante recebeu o adicional. Aqui embaixo o funcionário trabalhou no sábado, mas como não era folga obrigatória por lei, ele não recebeu os 35% adicionais. Então isso nos leva mais uma vez para conferir a nossa tabela de informações para ver se vamos receber os 25% a mais ou não. Olhando aqui, a gente vê que se a gente trabalha mais de 40 horas normais na semana, a gente ganha um adicional de 25%. Vamos conferir então, quantas horas a gente trabalhou na semana? Somando tudo isso, a gente tem 37 horas e meia trabalhadas. Então a gente precisa de mais 2 horas e meia para completar as 40 horas semanais. E o que passa disso vai receber o adicional de 25%. O modo de fazer o cálculo é o mesmo. Depois de ter conferido os horários, é só multiplicar. Nós temos aqui um total de 161 horas e 30 minutos trabalhadas. Então, multiplicamos pelo quanto a gente ganha por hora, que nesse caso é 1.200. Lembrando que, quando você for multiplicar, tem que transformar tudo em horas. Para transformar os minutos para horas, basta dividir os minutos por 60. Aqui então dá 161,5 vezes 1.200, que é igual a 193.800 ienes. E aqui do lado é só calcular o valor do Zangyo, 7 horas e 15 minutos vezes salário por hora mais o adicional de 25%, que dá 10.875 ienes. Agora é só somar os dois valores e teremos 204.675 ienes. E indo agora para o último exemplo, que é praticamente igual ao primeiro, com a única diferença de que agora esse funcionário faz Nikotai, ou seja, ele trabalha em 2 turnos, de dia e de noite. A partir das 22 horas às 5 da manhã, a gente tem um adicional de horário noturno, que é de 25%. Então a gente vai contar quantas horas desse horário noturno a gente trabalhou e colocar de lado para calcular separado. Depois é só fazer como os outros exemplos e somar as horas e multiplicar pelos seus respectivos valores. Aqui deu 168 horas normais trabalhadas, aí você multiplica pelo quanto você ganha por hora. Como no nosso caso aqui é 1.200 ienes, isso dá um total de 201.600 ienes. Do lado a mesma coisa, 7 horas e 15 minutos trabalhadas, troca tudo por hora, que vira 7,25 e multiplica por 1.500, que dá 10.875 ienes. E por último, faz a soma do horário noturno e multiplica pelo adicional de 25%, tomando cuidado que nessa parte você não inclui o salário por hora, somente o valor adicional. Para fazer isso, basta você pegar o quanto você ganha por hora e multiplicar por 0,25, que vai sair somente os 25% do valor adicional. Depois é só multiplicar pelas horas e teremos 18.000 ienes. Somando todos esses valores, você tem o seu salário bruto, que aqui no nosso exemplo dá 230.475 ienes. Beleza? Então é isso, se ficou um pouco confuso de entender, volta o vídeo porque é meio chatinho mesmo. Qualquer dúvida deixa nos comentários. Lembrando só que eu não sou nenhum profissional no assunto, eu sou só um cara curioso que sai por aí pesquisando as coisas e tento passar à frente o que eu aprendi. E é isso aí, vou ficando por aqui, um grande abraço e tchau!